Olá, pessoal! Vamos então dar prosseguimento ao nosso conteúdo sobre as redes de Petri. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês uma introdução às redes de Petri, a sua definição e como que a gente pode modelar os sistemas. Agora que a gente já sabe modelar os sistemas, a gente vai analisar algumas propriedades, o que a gente pode extrair desses modelos sobre os sistemas em estudo. Antes da gente ver essas propriedades, é importante a gente saber, bem por alto, uma classificação das redes de Petri. A gente aqui estuda alguns exemplares, mas existem outros que talvez em algum momento vocês vão se aprofundar, dependendo do que forem estudar no futuro. Então, as redes de Petri, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que são as redes de Petri ordinárias e as redes de Petri não ordinárias ou de alto nível. Além disso, além dessa classificação, também existe uma classificação onde a gente diz que uma rede de Petri é pura quando todas as suas transições inexiste uma posição comum como entrada e saída ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma rede onde isso acontece, ela não é pura. As redes de Petri ordinárias são todas aquelas onde as fichas são representadas por valores inteiros, Na verdade, eu tenho uma quantidade de fichas que é um valor inteiro, 1, 2, 3, A representação dos estados, nesses lugares, o estado do meu sistema se dá pela quantidade de fichas. Já as redes de Petri, mesmo dentro das redes de Petri ordinárias, a gente tem duas classificações, dois grupos. A gente diz que quando uma rede permite apenas uma ficha em cada lugar, ela é chamada de rede binária. Todos os outros modelos onde a gente pode ter mais do que uma ficha em algum lugar, na hora que a gente faz a representação do sistema, a gente diz que é uma rede lugar-transição. Isso não afeta muito a nossa modelagem, eu quero binária, eu quero lugar-transição, e sim a maneira que a gente liga esses lugares e transições, que depois a gente vai fazer a análise desses sistemas e vai tirar as conclusões. As redes de Petri de alto nível já não têm essa obrigação de ter fichas que a gente representa o conjunto das fichas, como um conjunto dos números naturais. Eu posso ter fichas representadas através de cores, por exemplo. Eu posso ter a questão de objetos, o próprio tempo. Então, aqui a gente tem uma gama maior de possibilidades, Elas não aumentam o poder de representação, mas pode permitir maior ou menor clareza ou nível de abstração. Exemplos de redes de alto nível, redes de Petri coloridas, estocásticas, com tempo, contínuas, tem as hierárquicas também, Então, tem várias extensões dessas redes, mas todas partem das redes de Petri ordinárias, que são as que a gente estuda. Das redes de alto nível, a gente vê alguma coisa sobre as redes com tempo. Além de ter essa classificação nas redes, na verdade é só para a gente saber que se eu digo que eu tenho que modelar uma rede ordinária, já está implícito que é uma rede onde as fichas são representadas por valores inteiros. Além disso, eu quero poder olhar para essa minha rede e tirar algumas conclusões do meu sistema. A gente diz que a gente tem propriedades comportamentais da rede, também chamado de boas propriedades, e a gente tem as propriedades estruturais da rede. As propriedades comportamentais vão depender da minha marcação inicial. Então, dependendo do modelo e da marcação do estado inicial do sistema, eu posso ter essas boas propriedades respeitadas ou não. Já as propriedades estruturais, elas independem da marcação inicial. Então, essas propriedades, elas analisam a estrutura da rede, então ela analisa o quê? Aquela matriz de incidência que a gente pode construir para a rede, que independe da quantidade de fichas no estado inicial. Então, a gente começa falando das boas propriedades.
A primeira boa propriedade que a gente estuda é a limitação. O que que é? Eu preciso olhar para a minha rede e saber se com aquela marcação inicial eu vou ter sempre a mesma quantidade de fichas, né, transitando na minha rede. Então, se eu tenho lugares limitados, ou seja, lugares aonde eles podem ter em um determinado momento uma ficha, 2 fichas, 3 fichas, mas o balanço se mantém o mesmo, ou seja, não tem uma geração infinita de fichas, esse meu lugar é limitado. Se todos os lugares da minha rede são limitados, a minha rede é limitada também. Tá? E a gente busca o quê? A gente busca uma rede limitada, porque aí a gente pode prever o comportamento do sistema. A gente diz também que quando a rede é binária, ela é dita segura, né? Porque aí a gente tem certeza de todos os estados e de todo o comportamento do sistema. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? 2 exemplos. Um de uma rede que é limitada e um de uma rede não limitada. Essa rede limitada aqui, como a gente pode ver, tem 3 lugares. No estado inicial, né, essa rede tem 3 fichas aqui em P0. À medida que o tempo vai passando e os eventos vão acontecendo, né, se acontecer um T0, uma ficha vai sair daqui, vai vir para cá. Essa ficha pode vir para cá ou ela pode ficar em P1 e P1 receber mais uma ficha. Assim como eu posso ter, em algum determinado momento, uma ficha em P0, uma ficha em P1, uma ficha em P2, mas sempre se eu somar todas as fichas da rede, o valor é 3, né? Eu nunca vou ter mais do que 3 fichas transitando entre os lugares. Então, ela é limitada. Já nesse exemplo aqui, a cada vez que acontece a transição T0, eu gero uma ficha que é depositada em P1 e uma ficha que é depositada em P2, né? Porque lembrem que eu tenho uma ficha aqui, esta ficha habilita essa transição, sensibiliza, e quando ela acontecer, ela vai colocar uma ficha nos seus lugares de saída, que é o peso do arco. Então, uma vira 2. Depois, alguma dessas transições, T1 ou T2, vão disparar, e quando disparar, se for T2, vai retirar essa ficha aqui e vai botar lá de volta em P0. Na hora que eu coloco em P0, eu sensibilizo novamente T0. Quando o T0 acontecer, eu coloco uma ficha em P1 e uma ficha em P2. Mas aquela ficha que eu já tinha aqui não foi consumida. Então, eu sempre vou estar gerando 2 fichas e apenas uma delas é consumida para eu voltar ao estado onde eu posso gerar novamente 2 fichas, né? Então, nesse caso, eu não tenho como prever quantas fichas esse sistema pode ter, né? Como eu podia fazer nesse daqui. Então, esta não é uma rede limitada. A outra boa propriedade que a gente busca é a da vivacidade. A gente quer o quê? A gente quer uma rede viva. A gente não quer bloqueios no nosso sistema. Então, a gente tem 2 definições. Uma transição é quase viva, se é possível sensibilizá-la por uma determinada marcação, né? A partir da marcação inicial. E uma transição é viva se é possível sensibilizá-la por qualquer marcação M' do grafo de marcações acessíveis. Então, vejam que essas propriedades, elas estão relacionadas com o grafo de marcações acessíveis, que é o quê? Que é aquele grafo que nos mostra todos os estados possíveis do meu sistema, né? Eu vou mapear o meu espaço de estados e ele depende da minha marcação inicial. Então, a transição viva é aquela que, em qualquer marcação, eu vou chegar nela em algum momento. A quase viva é aquela que existe pelo menos uma marcação, um caminho que leva a ela. A gente quer o quê? A gente quer uma rede de Petri viva, que é aquela onde todas as transições são vivas. E uma rede de Petri viva me garante o quê? Uma rede sem bloqueios,
né? Então, aqui, esse é o exemplo de uma rede viva. Se eu fizer o grafo de marcações acessíveis desta rede, eu vou ver que ele me devolve um grafo não bloqueante. Já aqui eu tenho um outro exemplo de uma rede viva, ou seja, eu não tenho nenhuma transição aqui, né, que vai ficar bloqueando um determinado estado, porque, né, lembrem que uma transição, se eu nunca consigo ter a quantidade de fichas necessárias, né, no lugar de entrada dela, dessa transição, ela nunca vai disparar, o meu sistema vai ficar bloqueado, tá? Então, isso acontece nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui, não existe nenhum tipo de transição não viva. Agora, aqui sim, por quê? Se essa ficha habilita T0, T0 coloca uma ficha em P1 e uma ficha em P2. Na hora que eu coloco uma ficha em P2, ele sensibiliza tanto T1 como T2. Né? Se acontecer T1, vai colocar uma ficha em P1. Só que T2 precisa de uma ficha em P1 e P2, né? Para que ela aconteça e possa voltar uma ficha em P0. Então, é possível bloquear o sistema dependendo, né, do caminho que pega no grafo de marcações acessíveis. A última boa propriedade é a reinicialização. Então, uma rede de Petri marcada ela é reiniciável se eu sempre puder voltar à minha marcação inicial. Ou seja, quando eu for fazer o mapeamento, né, o espaço de estados de todos os possíveis estados do sistema, sempre existir um caminho que me leve ao estado inicial, essa rede é reiniciável. Então, vamos ver aqui um exemplo. Voltando àquela rede que a gente viu antes, né, aqui tem o grafo de marcações acessíveis dela. Observem que esse grafo aqui, ó, ele é um grafo fortemente conexo. De qualquer lugar que eu estou, lembrando que aqui, né, 0, esse estado 0 significa o quê? Significa a minha marcação, que é nada em P1, 3 em P2, nada em P3. O que pode acontecer? Pode acontecer o evento A ou o evento C. Se acontecer o evento C, que é essa transição aqui, eu vou retirar 3 fichas de lá, colocar uma em P3, e aqui nesse estado 4, a única transição que está sensibilizada é a D. Em compensação, se eu for aqui pela transição A, como aqui eu tenho 3 fichas em P2 e o peso do arco é 1, eu posso ter uma sequência aqui, né, de acontecer 3 vezes o A. Então, A. Ou então pode acontecer o A e voltar ao estado inicial, pode acontecer 2A, né? Mas é possível, a partir de qualquer estado, eu consigo voltar no meu estado inicial 0. Né? Não significa que tem que ter uma ligação direta, né, de todos os estados para ele. Tem que existir um caminho. Já aqui nessa rede, a gente nunca consegue voltar, a gente fica aqui com um ciclo, ela não é bloqueante, mas eu não consigo voltar nunca mais ao estado inicial, se a minha marcação inicial é essa. Tá? Então, ela não é reiniciável. Então, vamos ver aqui um exemplo que a gente quer verificar as boas propriedades. Então, coloquei uma rede aqui, né, com 5 estados e uma marcação inicial, que é uma ficha em P1. Sendo essa aqui a marcação inicial, né, o meu grafo de marcações acessíveis é esse daqui. Então, eu já vejo esse grafo e eu vejo que ele é fechado, né? Isso já é um bom indício de que atende às boas propriedades. Como que eu calculo esse meu grafo? Aqui eu tenho, né, tá pequeno aqui, mas dá para a gente observar que quando eu estou aqui no meu estado inicial, né, que seria esse meu estado aqui, só está sensibilizada T1. Se acontecer T1, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar em P2 e P3 a quantidade de fichas associada ao arco. Então, eu coloco uma ficha aqui e 2 aqui. Então, nesse momento, a distribuição de fichas nos meus lugares é nada em P1
1 em P2 e 2 em P3, os outros continuam sem. Quando eu tenho essa configuração aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer T2, muda o balanço das fichas. Com essa configuração aqui, eu tenho duas opções. Ou acontece T4, como aparece aqui, ou acontece T3 e eu volto ao meu estado anterior. Mas o importante é que, se acontecer T4, eu venho para uma configuração que permite que eu volte ao meu estado inicial. Né? Então, a gente tem um grafo aqui fortemente conexo, ele é fechado. Quando a gente tem esse grafo fechado, a gente pode, então, dizer que a nossa rede é limitada, viva e reiniciável. Né? Então, talvez para uma outra configuração de fichas, inicialmente, eu não atendesse todas essas boas propriedades. Cada vez que eu mudo a marcação inicial, eu tenho que construir novamente o grafo de marcações acessíveis. A segunda categoria de propriedades que a gente busca são as propriedades estruturais. Então, como eu acabei de falar ali no exemplo anterior, mudei a marcação, mudei o grafo de marcações acessíveis, logo, tenho que fazer novamente a análise das boas propriedades, porque eu posso ter deixado de atender uma delas. Então, algumas vezes a gente quer fazer uma análise estrutural da rede, que a gente possa tirar conclusões independente da marcação inicial. Tá? Então, essas propriedades que a gente busca são os componentes conservativos de lugar e os componentes repetitivos estacionários. O que a gente vai buscar nisso? Vamos ver um exemplo e depois ver como que a gente pode matematicamente chegar nesses resultados. A gente tem aqui uma rede e eu quero verificar se eu encontro circuitos nessa rede. Será que eu consigo extrair daqui sub-redes com um determinado, onde eu consigo verificar se existe um balanço de fichas, se todos os estados são alcançáveis, né? Eu consigo encontrar sub-redes dentro dessa minha rede que poderiam ser subsistemas. Eu consigo. Se eu tenho essa rede aqui, eu posso olhar para esse pedaço aqui como uma sub-rede. Por quê? Porque essas três fichas aqui, elas ficam, né, transitando entre esses estados, P3, P7 e P6. Né? T2 depende de P7, nesta subrede. Por quê? A transição T2 também está envolvida nesse outro circuito aqui. Também é possível que eu tenha um balanço de fichas aqui, né? Do mesmo jeito, eu tenho desse lado aqui. É claro que não é trivial a gente olhar para isso daqui e extrair esses circuitos, né? Então, tem que existir uma maneira de fazer isso com exatidão. E existe, é quando a gente faz uma análise, né, uma representação algébrica da nossa rede. Então, quando a gente vai procurar as propriedades estruturais, a gente vai trabalhar em cima da nossa equação fundamental da rede de Petri. Lembrando aqui, o que a gente tem? A gente tem uma marcação M', ela sempre pode ser calculada como a marcação anterior, né, a distribuição das fichas, mais a multiplicação da matriz de incidência pelo vetor característico. O vetor característico me diz o quê? Quais transições, né, a quantidade de vezes que cada transição ocorreu, o que isso afetou na minha rede. Lembrando que a matriz de incidência traz o balanço das fichas na nossa rede, né? Então, ela está representado aqui os lugares de entrada e saída. A gente vai buscar o quê? Os invariantes de lugar, que são os componentes conservativos, um conjunto de lugares que montam aquela subrede que a gente identificou, aquele circuito. Aonde o que é importante? Que a soma das fichas se mantém constante. Né? Do mesmo jeito, a gente vai buscar os invariantes de transição, que é o quê? Os componentes repetitivos estacionários. A gente quer ver as sequências cíclicas de eventos que vão se repetir indefinidamente, né? E claro que eles estão relacionados também com esses circuitos que a gente encontra com os lugares. Como que a gente trabalha nisso? Bom,
Os invariantes de lugar primeiro. Então, eu quero buscar os lugares que estão relacionados naqueles circuitos, aqueles conjuntos de lugares aonde uma determinada quantidade de fichas se mantém constante. A gente tem aqui a nossa equação fundamental da rede de Petri. A gente pode fazer o quê? Se eu tenho um vetor F, um vetor coluna, que representa os lugares da rede, eu posso multiplicar, né? Eu posso fazer essa operação. Se eu multiplicar esse vetor transposto, né? Porque ele, para que eu possa fazer essa operação, em todos os elementos da minha equação, eu não altero a minha equação. Tá? Então, eu posso fazer essa operação. E o que eu quero? Considerando que ft é um vetor solução da equação ft transposto vezes c igual a zero, ou seja, eu quero garantir a independência na sequência dos disparos. Por quê? Porque eu quero analisar a estrutura dos lugares. E os lugares estão relacionados com a marcação. Então, se eu consigo encontrar vetores f, né, que verifiquem isso, cada solução F corresponde a um invariante de lugar. Corresponde o quê? Corresponde a um daquele circuito que a gente fez antes, uma identificação visual. Como que a gente manipula isso? Nesse exemplo que a gente tem aqui, eu posso garantir para vocês que a gente tem 3 circuitos, ou seja, 3 invariantes. Eu tenho um que é composto por essa subrede, com P1 e P2, que está aqui o meu F1. Eu tenho um composto com P4 e P5, que está aqui, e P2, P3, P4, que está aqui é o meu F2, ou seja, se eu pegar aqui esses dois lugares, sempre existe um balanço, a soma das fichas é igual a 1, né? Se eu pegar esses 3, a soma das fichas sempre é igual a 3. E se eu pegar esses 2, a soma das fichas é sempre igual a 1, ou seja, existe uma conservação de fichas. E como que eu vou achar isso? Né? Então, a gente vai trabalhar em cima da matriz de incidência. Então, o número de invariantes, ou seja, o número dessas subredes, desses circuitos, é dado por o quê? Pelo total de lugares menos o rank da matriz, né, de incidência. Então, o rank, né, é o quê? É o número de linhas não nulas da matriz. Então, a gente vai fazer operações na nossa matriz em busca dessas linhas nulas, né, para poder saber quantas são não nulas. Cada operação que a gente faz na nossa matriz em busca, né, na verdade, a gente vai buscar o nosso rank, calcular ele, a gente vai reproduzir essa operação numa matriz identidade com a ordem do total de lugares, né, aonde a gente rebate e depois é nessa matriz que a gente vai ter o resultado. Então, tem aqui um exemplo passo a passo. Eu tenho aqui a minha matriz de incidência inicial, né, peguei ela aqui, e eu tenho uma matriz F, que eu chamei aqui, que é onde eu vou buscar as minhas soluções, os meus vetores F, que verifiquem FTC igual a 0, e eu vou pegar aqui com a dimensão dos lugares. Eu tenho 5 lugares, então é uma identidade 5 por 5. E agora eu vou procurar, né, vou fazer a manipulação com essas linhas em C, buscando anular as linhas que são LI. Então, eu vou fazer o que aqui? Então, se eu somar, né, dizer que agora L1 é L1 mais L2, e em F eu vou fazer o quê? Eu vou somar que a coluna 1 é coluna 1 mais coluna 2. Então, toda operação que eu faço em linha na matriz de incidência, eu faço em coluna na matriz F. Eu vou fazer uma sequência de operações, né, até que eu encontre todas as minhas linhas nulas. Sempre, né, se eu fizer uma troca, né, lembrando que as únicas operações que a gente pode fazer, né, lembrando lá de álgebra, a gente pode somar, pode alterar, né? Então, aqui, troquei 2 linhas, troco 2 colunas. Né? Faço uma sequência de operações aqui, se vocês fizerem passo a passo, vocês vão chegar nesse mesmo resultado, né? E o resultado final é o quê? Eu tenho apenas 2 linhas não nulas em C,
Logo, o rank da minha matriz é igual a 2. Se o rank da matriz é igual a 2, a dimensão, então, o total de invariantes que eu tenho vai ser o número de lugares menos 2, 3. Significa que eu tenho 3 circuitos. E quem são esses 3 circuitos? Se eu organizar aqui, seguindo a regra que sempre que eu troco linha, eu troco coluna, eu deixei as 3 últimas linhas nulas. Com isso, eu tenho as 3 últimas colunas com os meus vetores que são solução daquela equação. Então, eu tenho um componente, aí agora aqui, lembrando que são os meus lugares, P1, P2, P3, P4 e P5. Na verdade, começa em P0, né? Então, aqui eu tenho uma componente, outra componente, né? Então, eu tenho aqui os meus invariantes de lugar. Eu também quero saber, encontrar aqueles vetores que me respondem, né, que ciclos de transição podem acontecer, de modo que eu possa, né, encontrar o quê? Encontrar os meus componentes repetitivos, os meus ciclos. Aqui, a gente quer o quê? A gente quer garantir a independência da marcação. Então, a gente vai, né, quer garantir que se eu multiplicar a minha matriz de incidência pelo meu vetor característico, seja igual a 0. Eu vou fazer o mesmo processo, só que agora a minha matriz F tem a dimensão do total de transições. E qual é a minha dimensão do total de invariantes? Agora eu já sei, porque como eu já sei qual é o rank, e eu tenho o total de transições, a dimensão vai ser o número de transições menos o rank da matriz C. Então, eu já sei a priori que eu tenho 2 invariantes aqui de transição. Então, 2 componentes repetitivos. Que eu posso calcular do mesmo jeito, buscar as linhas nulas, né? Nesse caso aqui é mais simples. E quando eu rebater na matriz F, eu tenho aqui, né, 2 ciclos, né, 2 componentes. Ou eu fico tendo a transição AB ou CD, né, o meu outro ciclo. E a gente pode tirar algumas conclusões com isso. Uma rede é dita conservativa se todos os lugares pertencem a pelo menos um invariante de lugar. E a minha rede é repetitiva se todas as transições pertencem a pelo menos um invariante de transição, né? Então, essas informações, elas são bem úteis para a gente fazer análise da nossa rede, né? Então, assim, e eu posso fazer análise de boas propriedades também em cima desse estudo que a gente faz dos componentes dos nossos invariantes. A nossa análise, então, em si, porque até então são propriedades que a gente pode utilizar para analisar, né? A gente pode fazer análise por enumeração de marcações, né? Que aí a gente vai analisar o grafo de marcações acessíveis, vai fazer verificação das boas propriedades, ou a gente pode fazer análise estrutural, que aí sim a gente vai calcular os componentes conservativos e repetitivos e, a partir dele, a gente pode tirar também algumas boas propriedades. Através do grafo de marcações acessíveis, a gente pode ver se a gente tem uma rede limitada, viva e reiniciável, né? Que isso acontece quando? Quando a gente tem um grafo fortemente conexo. Quando o grafo ele vira uma árvore, ou seja, eu nunca tenho um estado anterior para voltar, eu já tenho certeza, né, que essa árvore não é limitada, não é reiniciável, né, e ela é quase viva, porque eu consigo chegar nas transições, mas eu nunca volto a um estado anterior, então isso não é desejável. Através da análise estrutural, a gente pode tirar algumas conclusões dos componentes conservativos. Qualquer lugar que pertence a um componente conservativo, ele é limitado, né? Mesmo se eu não tenho aqui a minha marcação inicial. Agora, mesmo não pertencendo a um componente conservativo, eu não posso afirmar, né, que ele é limitado. E se ele não é limitado,
né? Um lugar não limitado não vai nunca pertencer a um componente conservativo. Uma rede onde todos os lugares pertencem a pelo menos um componente conservativo, ela é conservativa e limitada. Então, né, a limitação ela está relacionada com os lugares, com o balanço das fichas nos lugares. Enquanto que os componentes repetitivos, né, os invariantes de transição, estão relacionados com as transições e eles vão permitir que eu veja essa questão de uma rede ser viva, ser reiniciável, né? Então, uma rede de Petri viva, limitada e reiniciável é repetitiva. Se ela não é repetitiva, eu não posso afirmar que ela não é nem viva ou não limitada, porque eu não sei qual das propriedades não é verificada, só olhando o invariante. Uma rede repetitiva pode ser não viva. E quando ela é viva e limitada, para ao menos uma marcação inicial, existe uma cobertura desses componentes repetitivos, né? O que a gente busca nos sistemas são sistemas vivos, limitados, reiniciáveis, e é claro, se estruturalmente a gente já consegue garantir essa questão, melhor ainda, né? Que a gente não precisa se preocupar com a marcação inicial. Todas essas boas propriedades, a gente tem softwares que fazem para a gente. As boas propriedades é mais fácil a gente fazer manualmente, porque basta que a gente encontre o grafo de marcações acessíveis. Então, isso está no escopo da nossa disciplina. Já a questão de calcular os invariantes, a gente não vai desenvolver aqui, mas é importante a gente saber de onde saem as coisas, por que que é isso. Então, por isso que a gente diz que a rede de Petri tem uma forte base matemática, porque a gente pode tirar conclusões em cima delas que são matematicamente provadas. Tá? Mas aqui a gente fica mais nessa questão das boas propriedades. No próximo tópico, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar, então, com a representação do tempo, certo? Como que a gente pode inserir o tempo nos nossos modelos.